Sala, né? Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Se eu errar... Começou? Se eu errar alguma dessas coisas aqui é normal, porque eu não manjo muito, não é do meu tempo, não. Mas vamos lá, compartilhar. Já está aparecendo para vocês? Pronto. Aí eu boto para apresentar aqui, né, na tela. Aqui. Pronto. Então, vamos começar aqui, galera. Como eu já falei mais uma vez, né? A gente pede um pouco de paciência para vocês. Se tiver alguma coisa que a gente não sabe, que a gente não conseguiu tirar a dúvida, a gente vai pesquisar, porque, como eu já falei, nós somos estudantes também, assim como vocês. Então, vamos começar com essa parte dos antibióticos. Uma coisa que sempre me pegou nessa questão dos antibióticos é que eu não entendia muito bem como é que eu ia usar, sabe? O que é que eu ia fazer com esses antibióticos, em quais situações eu ia utilizar. E, assim, eu assisti a aula quando eu estava no M4 e eu peguei o documento do professor, o slide dele, decorei aqueles antibióticos tudo, sabia o nome, a função, só que eu basicamente não sabia utilizar. E conversando com meus amigos, eu acho que essa foi uma impressão que a gente teve de não conseguir raciocinar a forma de utilizar esses antibióticos. Então, acredito que uma coisa que nos ajudou muito foi por onde eu começo. Por onde eu começo quando eu vejo uma questão de antibióticos. E aí a gente chegou nessa conclusão, que primeiro eu tenho que entender quais são as bactérias que colonizam essa área. Por exemplo, as vias aéreas superiores. Quais são as bactérias que estão presentes naquela área e que vão poder causar uma infecção ali, que vão levar a infecção das vias aéreas superiores. Eu tenho que saber quais são as bactérias que existem ali. A partir desse momento, eu consigo entender se essas bactérias são gram-positivo ou gram-negativo. E, depois desse raciocínio, eu vou conseguir pensar quais são os antibióticos que eu posso utilizar que vão ter esse espectro de cobrir aquelas bactérias que estão naquela área. Ou seja, o primeiro pensamento é você entender quais bactérias colonizam essa área do corpo humano. Depois você pensa, se essas bactérias, como elas são classificadas? São bactérias gram-positivas, são bactérias gram-negativas, são atípicas ou elas são anaeróbicas? Depois disso, eu tenho que pensar quais antibióticos podem seguir esse espectro. Outro raciocínio que também vocês vão desenvolver com o passar do tempo, só que isso a gente não vai colocar agora, é mais ou menos a biodisponibilidade naquela área. O pulmão está sendo acometido, uma bactéria gram-positiva. Eu tenho um antibiótico, mas ele vai ter uma biodisponibilidade de chegar no pulmão e poder combater aquela bactéria? Não, então eu não vou utilizar aquele antibiótico. Só que isso é uma coisa que a gente faz mais para frente. Eu queria que o primeiro raciocínio de vocês fosse direcionado a isso. Quais são as bactérias que estão lá, a classificação dessas bactérias e quais antibióticos possuem esse espectro. Aí, por isso que eu comecei assim, falando das vias aéreas superiores. Quais são as principais bactérias que estão presentes nas vias aéreas superiores? A gente tem os Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, que é o famoso pneumococo. A principal causa de pneumonia adquirida na comunidade. Vai ser o quê? Em 80% dos casos, vai ser pneumococo. E porque também eu estou falando das principais bactérias que estão nesse lugar. Não são todas, porque não tem como a gente colocar todas aqui. Mas são as principais, porque elas são mais comuns. E como os professores, vocês vão começar a ouvir muito isso, você tem que saber tratar o que é comum. Eu não vou me ater a uma bactéria super rara que causa uma infecção uma vez na vida. Não, eu tenho que saber tratar o que é mais comum. E de 10 pessoas que vão chegar na minha UBS com uma pneumonia, 80% vai ser causado por Streptococcus, Streptococcus pneumoniae, o pneumococo. Então, eu tenho que saber o que é mais comum. Ou seja, já tem duas bactérias gram-positivo aqui. Depois, a gente tem outras duas, que é o Haemophilus influenza e o Moraxella catarrhalis, que são bactérias gram-negativas. Ou seja, quando o indivíduo ele tem uma afecção de vias aéreas superiores, seja uma faringite, seja um otite médio, otite externa, qual é o seu pensamento? Quais são as bactérias que estão lá? Eu tenho bactérias gram-negativas e bactérias gram-positivas. Opa, então o antibiótico que eu vou utilizar tem que pegar essas bactérias. Aí a gente vem vias aéreas inferiores. Vias aéreas inferiores já muda um pouco o perfil de bactérias.
continua tendo o Streptococcus pneumoniae, que é o pneumococo principal causa de pneumonia adquirida na comunidade. Aí tem a Haemophilus influenza, continua sendo gram-negativo, e aqui a gente tem uma série de bactérias que são atípicas, ou seja, elas são bactérias intracelulares, não são bactérias extracelulares, e vão ter um desenvolvimento de um quadro de pneumonia diferente, que vai ser uma pneumonia atípica. Mas tenta lembrar isso. Vias aéreas inferiores, pneumonia, eu tenho que pegar o quê? Gram-positivo e atípicas. A gente vai agora para pele e tecidos moles. Pele e tecidos moles a gente destaca bastante Staphylococcus aureus e Streptococcus pyogenes, são bactérias gram-positivas. E também as bactérias anaeróbicas. Isso já vai te direcionar a ter uma infecção de pele, ter um abscesso de pele, abscesso de subcutâneo. O que é que eu tenho que combater? Quais são as causas mais comuns de infecções nessas áreas? Bactérias gram-positivas e ali era para ser bactérias anaeróbicas, tá? Tecidos. Então, eu tenho que colocar um antibiótico que vá nessas bactérias, que tenha esse espectro. Quando a gente vai para trato gastrointestinal, a gente se concentra principalmente em 2 tipos de bactérias, gram-negativos e anaeróbicos. Pessoa em infecção gastrointestinal, 90% vai ser causado por esse tipo de bactérias, gram-negativos e anaeróbicos. Ou seja, meu espectro tem que cobrir direcionado para esse tipo de bactérias. Eu não vou pensar numa bactéria gram-positiva super rara que causou um abscesso intraabdominal. Não, isso aí vai ser raridade. O que é mais comum? Infecções no trato gastrointestinal causadas por bactérias gram-negativo e anaeróbicas. Aí a gente vai para o trato geniturinário. O trato geniturinário predomina sempre bactérias gram-negativas. Isso por quê? Porque pela questão da proximidade da via geniturinária com a via do trato gastrointestinal. Ou seja, pela proximidade dessas áreas, principalmente nas mulheres, a gente vai ter uma colonização maior por bactérias gram-negativas. Você tem que pensar logo em combater esse tipo de bactérias.
Certo. Dando continuidade, então, falando agora um pouco a respeito da coloração, do método de Gram, é interessante nós pontuarmos sobre isso, até voltando um pouco mais atrás no que Daniel havia dito, porque nos ajuda um pouco melhor a entender a utilização dos antibióticos, certo? Temos duas colorações de Gram que bem conhecemos, que seriam os Gram positivos e os Gram negativos. Bom, vimos lá na aula de César como é que se dá, que é todo feito o passo a passo, como é colorido, com corante, enfim, tudo mais. Porém, não é isso que eu vou me ter. Vou me ter neste momento aqui a nada mais nada menos do que as características de cada um micro-organismo, sendo ele gram positivo ou negativo. Um gram positivo apresenta uma parede celular um pouco mais espessa. Isso é interessante nós entendermos. Essa parede, em sua maior parte, é composta por peptidoglicano. Além do mais, ao se corar, ela é corada com a cor roxa, ou então um azul mais escuro. Tem até esse macetezinho aí, P de positivo, P de purple, roxo, beleza. Além do mais, tem os grãos negativos, que teria, digamos, uma parede celular mais fina, que é composta por aquele mesmo peptidoglicano. No entanto, para compensar ela de ser mais fina, ela precisa ter aparatos, digamos assim, a própria bactéria, quero eu dizer, né? Que por ela ter uma parede mais fina, a sua estrutura é mais complexa, vamos assim dizer. Porque, além do mais, ela terá outros mecanismos, geralmente nesses grãos negativos, que é um dos problemas nossos médicos para tratar esses micro-organismos muito resistentes, que geralmente são os grãos negativos, porque eles têm diversos mecanismos, então eles tomam conta de bomba de efluxo, além do mais tem as bacterolactamases, como iremos falar um pouco mais à frente, e de modo geral eles possuem, além disso, uma camada externa mais lipídica, e a cor dela é geralmente rosa avermelhada. No próximo slide, nós podemos ver, realmente confirmar aquilo que havíamos dito, a cor mais rosa, avermelhada para o grão negativo e a cor mais azul, arroxeada para os grãos positivos, certo? Além do mais, essa é uma imagem que está lá no material de estratégia que Daniel havia mandado a vocês, que muito bem ilustra o que eu acabei de falar. Se percebermos ali, a parede celular de um grão positivo é bastante espesso quando se comparado à parede celular de um grão negativo. No entanto, nós percebemos que o arranjo desses grãos negativos é um pouco mais complexo, tem diversas proteínas ali diferentes, aquela questão lá da endotoxina, ou seja, uma formação mais complexa a nível citológico, vamos assim dizer. Aquilo lá que nós vimos nas aulas de César. Certo, dando continuidade, então, é interessante reiterar mais uma vez o que foi dito por nosso colega Daniel, que é nada mais nada menos entender a relação onde se encontra cada tipo de coloração de gram de acordo com o sítio de infecção de cada uma dessas bactérias. Então, predominantemente, mais onde há grão positivo são o quê? Peles e partes moles. Ou seja, se tem alguém com infecção de pele, já devemos pensar, a priori, nossa escolha deve ser nada mais nada menos do que um antibiótico que tem uma boa cobertura para grão positivo. Além do mais, ossos e articulações é bastante presente. Endocardite, veremos agora que um dos primeiros fármacos que surgiram, que são as penicilinas, são excelentes para tratar endocardite. Enfim, meningite também, ou seja, inflamação lá das meninges, certo? Além do mais, onde mais nós vemos rotineiramente os gram-negativos, trato urinário, pneumonias hospitalares, ou seja, aquelas mais complexas, aquelas pneumonias muito mais instaladas, bile, trato biliar, mas enfim, não vamos focar nisso mais.
E pneumonia comunitária, a famosa PAC. Além do mais, algumas cavidades no nosso corpo, como por exemplo o abdômen, onde nós encontramos a presença também de anaeróbios, ou seja, a partir disso nós devemos saber, opa, vou tratar uma infecção no abdômen, eu tenho que pensar que lá pode estar infectado, é um possível sítio para infecção por grãos positivos, grãos negativos também e até anaeróbios. Além do mais, abscessos cerebrais, devemos também pensar em anaeróbios, algumas feridas cirúrgicas, aquelas que estão principalmente necróticas, obviamente, seria um foco para anaeróbios. Então, dando continuidade agora para propriamente falar, vamos iniciar então os beta-lactâmicos, que é uma das classes que mais vemos no nosso dia a dia e possivelmente será que mais nós iremos prescrever antibióticos. Certo. A princípio de tudo, como eu bem disse, são os mais prescritos no mundo, aqueles que estão geralmente fazendo parte no dia a dia do médico, certo? Eles são divididos em 4 subclasses, que são essas que estão aí à direita, que são as penicilinas, as céfalas, as famosas cefalosporinas, né? Os carbapenêmicos e os monobactâmicos. Bom, além do mais, elas têm papel bactericida, já que se eles estão atuando, vamos ver agora um pouco mais à frente, lá na própria parede celular da bactéria, porque elas ligam as PPBs, ou seja, as proteínas ligadoras de penicilinas, ou em português PLPs, então, de algum modo, vai destruir a parede celular. Então, é a mesma coisa de, imagine se eu destruo minha pele, ou se eu destruo o que está me protegendo, eu simplesmente morro, eu fico vulnerável a qualquer... Enfim, tem uma destruição da bactéria. Além do mais, a sua ação é a partir da inibição da síntese da parede. Vamos entender um pouquinho daqui a pouco. E como foi reiterado em alguns slides anteriores, vale destacar, isso foi até questão de prova no nosso ano, que trazia a respeito de alguns... Ele trazia comparava dois antibióticos, salvo engano, e perguntava qual que era tempo dependente, qual que, salvo engano, era dose dependente. Enfim, fazia uma brincadeira assim com essa questão. Então é interessante nós entender que beta-lactâmicos são aqueles fármacos que tem que estar acima da concentração inibitória mínima por um bom tempo para aí sim ter seus efeitos bactericidas. Próximo. Bom, os primeiros que surgiram foram as penicilinas. Eu não vou me ater àqueles detalhes, entrar na história, que foi Fleming que criou, que está no laboratório, enfim, nada disso importa nesse momento aqui para nós médicos, para tratar um paciente, certo? Primeiro de tudo, surgiram as penicilinas naturais. Temos 2 principais representantes, penicilina V e penicilina G. Essa principal, essa G, é a que mais conhecemos, aquela que provavelmente algum de nós um dia já tomou quando menores, que é a famosa benzetacil. Além do mais, temos as aminopenicilinas, que surgiram em um contexto posterior a isso. Bom, se as penicilinas naturais são ótimas para grão positivos, bora então brincar com essa penicilina, vamos fazer ela de forma sintética e vamos transformar essa penicilina natural e também uma cobertura boa para grão negativos. Então, nesse contexto, surgiram as aminopenicilinas, tanto a amoxicilina e a ampicilina. Aqui eu destaco a seguinte coisa: elas geralmente, quando prescritas, como mostra nessa imagem aí, geralmente são prescritas com um IBL, que é nada mais nada menos do que um inibidor das beta-lactamases. As bactérias, a início, foram tratados muito bem com as penicilinas naturais. No entanto, como bem sabemos, são difíceis de simplesmente aceitarem o destino da morte. Então, tomaram alguns mecanismos compensatórios, alguns mecanismos para burlar essa questão. Opa, não quero ser assassinado por penicilina, não. Então, foi aí que houve mutações e algumas bactérias, então, passaram a secretar beta-lactamase, que nada mais destrói os beta-lactamos, que é o anel que está presente nas penicilinas, certo? Nesse contexto surgiram os inibidores, que é nada mais nada menos do que um composto suicida. Então ele simplesmente vai se suicidar no lugar da nossa penicilina e com isso tem um espectro maior em cima dessas beta-lactamases, certo? Então surgiu esse antipseudomonas, porque haviam diversas infecções por esse pseudomonas, que é um grão negativo. Vale destacar que, beleza, trata grão positivo, mas também trata grão negativos. E um desses grão negativos são esses pseudomonas, que é um pouquinho mais complexo de se tratar. Então surgiu, a piperacilina. Vale destacar que, mais uma vez, ela sempre deve ser associada, como está na imagem, nesse caso do tazocin, deve ser associada a um inibidor de beta-lactamase, no caso, um tazobactam. Então é o famoso pipetazo, como assim chamamos comumente. Além do mais, surgiram algumas que eram
antes mesmo das aminopenicilinas, surgiram bactérias que produziam essas beta-lactamases, chamadas de penicilinases, ou seja, destroem as penicilinas, o anel beta-lactâmico. Então, nesse contexto, surgiu lá nos Estados Unidos a meticilina. Aqui no Brasil, utilizamos a oxacilina, que é nada mais, nada menos que uma bactéria que tem essa capacidade é um antibiótico que tem essa capacidade, nada mais, nada menos, de ser resistente a penicilinase. Ou seja, uma oxacilina é como se fosse uma amoxicilina ou uma ampicilina mais um IBL. No entanto, ela não precisa desse inibitor de beta-lactâmicos. Dando continuidade. Esse próximo quadro aí traz, resumidamente, todas as melhores indicações, as mais comuns no nosso dia a dia. Então, nas penicilinas naturais, Streptococcus, treponema, que é do sífilis, né, enfim, trata gram-positivos. Então, qual o uso mais clássico para ele? Paciente que está com sífilis, então, geralmente podemos utilizar o bezetacil. Paciente com faringoamidalite, que é geralmente o motivo de nós, na nossa infância, ter tomado a famosa bezetacil, aquela inflamação bacteriana na nossa garganta. Então, a primeira linha seria a bezetacil, lembrando que ela é intramuscular, certo? Além do mais, tem os aminopenicilinas, que surgem no contexto para cobrir, como eu falei, que agora pode ser associado a um inibidor de beta-lactamase, gram-positivo e gram-negativo. Tratam geralmente ali inflamações normais, também como inflamações das vias urinárias mais leves, pode trazer meningite, principalmente com listéria, ou seja, pacientes muito novos ou pacientes muito velhos têm essa meningite por listéria. Além do mais, pode tratar otite, inflamação no nosso ouvido. Além do mais, temos, que eu não falei, as resistências à penicilina, a oxacilina. Então, lá nos Estados Unidos é meticilina, então chamamos o Staphylococcus aureus, que é suscetível, sensível a essa penicilina, chamamos de MSSA, seria Staphylococcus sensível à meticilina. Beleza, ou seja, podemos utilizar a oxacilina quando temos uma inflamação que, comprovado por cultura, que é uma bactéria, esse Staphylococcus, no entanto, sensível à oxacilina. E temos o Pseudomonas, que a principal indicação para ela é quando nós temos o Pseudomonas aeruginosa. Dando continuidade. Falar agora sobre as cefalosporinas. As cefalosporinas são mais novas, mais recentes que as penicilinas, ou seja, são mais tecnológicas, vamos assim dizer. Tem elas 5 gerações diferentes, que surgiram em diferentes contextos. No modo geral, elas são estáveis à penicilinase, ou seja, é como se fosse aquela penicilina lá natural. No entanto, ela tem um espectro melhor para gram-negativos também, e além do mais, ainda assim elas são mais fortes quando comparadas a essas penicilinas, as beta-lactamases, certo? Além do mais, temos que tomar cuidado. Então, se o paciente falar, eu sou alérgico a bezetacil, bezetacil é uma penicilina. Bom, cefalosporina tem uma estrutura molecular semelhante à penicilina, então temos que tomar cuidado com essa reação cruzada. O mesmo antígeno que serve para penicilina pode servir, melhor dizendo, o mesmo antígeno que é da penicilina pode ser confundido com o antígeno da cefalosporina. São penicilinas, como eu já havia dito, são penicilinas melhoradas. Além do mais, ela é aí onde, nas classes mais iniciais, oferece uma opção de tratamento para o MRSA, que seria o resistente à meticilina, certo? Para entender um pouco melhor a respeito dessas gerações e seu uso, suas indicações, é bom analisarmos essa tabela. Bom, penicilina, cefalosporinas de primeira geração, sobretudo nós temos a presença de cefalexina e cefazolina. Isso. Dando continuidade, certo. Cefalexina e cefazolina. Meu amigo, tá difícil aqui, viu? Cefazolina. Tudo bem, certo. Entendemos que elas são ótimas ainda assim para gram positivos, no entanto, não é tão boas assim para gram negativos. Lembro que o professor até mostrava lá no quadro que ela vai, a partir de geração, ficando melhor para gram negativas, certo? Então, são muito boas para infecções de peles e partes moles, sobretudo a cefalexina, que permite o uso oral, certo? Além do mais, cefazolina é muito indicada para profilaxia cirúrgica, inclusive no nosso HU se utiliza a cefazolina para profilaxia de algumas cirurgias. Temos as segundas gerações, elas se destacam para infecções ali das vias aéreas mais superiores. Além do mais, tem uma opção vasta também, essas mesmas coisas que as primeiras gerações. Terceira geração, isso aí que ganha um grande destaque novamente, as cefalosporinas, que temos sobretudo a ceftriaxona, que essa, por sua vez, cobre muito bem grão negativos, ainda consegue cobrir grão positivos, ou seja, ela é muito utilizada, vocês viram agora, principalmente no quinto período, em algumas matérias, como infecto, em dermato, também aparece bastante.
e em pneumologia elas aparecem bastante, porque elas cobrem meningite bacteriana, cobrem aquela mesma pneumonia bacteriana grave lá que nós falamos, que é mais sobre gram-negativos. Além do mais, tem destaque nessa terceira geração a ceftazidima, que é uma cefa de terceira geração que tem ação contra o pseudomonas, que é semelhante na quarta geração que temos a cefepima. Eu lembro que o professor até no nosso ano falou que a quarta geração é nada mais do que a somatória da primeira geração, que é muito bom para grão positivos, com a terceira geração, que é muito bom para que é grão negativos. Ou seja, quarta geração, cefepime, muito bom contra pseudomonas e contra aquelas outras mais. É geralmente utilizada num ambiente mais hospitalar. E na quinta geração, para tratar aquele mesmo MRSA que surgiu anteriormente, que já não é mais sensível à meticilina, surge então a ceftarolina, que é nada mais nada menos do que uma cefalosporina de quinta geração que tem uma alta ação contra esses MRSA.
Da Primicina. Faz sentido se confundir.
Não está carregando a imagem aqui, né? Que era para ser dos medicamentos, mas agora a gente vai falar um pouco sobre os macrolídeos. Partindo para os antibióticos, os principais, né, que a gente destaca, que atuam na unidade 50S do ribossomo, ou seja, eles vão inibir a síntese proteica. E uma coisa que chama a atenção dos macrolídeos é que, como não tem a foto aí, né, então eu vou falar, é a azitromicina, claritromicina, eritromicina, são esses os principais representantes. Algo que chama a atenção deles é porque eles atingem uma concentração muito alta
no pulmão, ou seja, acima da concentração plasmática. É um pouco daquilo que eu falei no começo da nossa monitoria, de também pensar um pouco em quais tecidos vai atingir uma concentração maior, porque não adianta eu ter uma infecção urinária e aquele antibiótico tem uma cobertura para aquela bactéria, só que a cobertura dele seja melhor no pulmão do que no trato urinário. Eu tenho que pensar nessa questão também da concentração. E os macrolídeos atingem uma concentração muito boa nos pulmões. Já faz a gente fazer aquela ligação, né? Opa, infecção pulmonar, pneumonia, acho que macrolídeos são uma boa opção. Por quê? O espectro de ação deles. Olha para o espectro de ação. Pegam gram-positivos, incluindo o pneumococo, que é a principal causa de pneumonia adquirida na comunidade, acho que já falei isso umas 30 vezes. Pega também bactérias atípicas, que não sei se vocês se recordam, no nosso trato respiratório inferior, então, é muito colonizado por bactérias atípicas, e além disso, também pega algumas bactérias gram-negativas, como a Haemophilus influenza e o Catarrhalis, que são os principais gram-negativos responsáveis por causar pneumonias e infecções de trato respiratório inferior. Então, me veio o pensamento, quando é que eu uso esses antibióticos, os macrolídeos? Pneumonia bacteriana. Principalmente quando eu quero cobrir as bactérias atípicas que colonizam o nosso trato respiratório inferior. Eu penso em pneumonia bacteriana, penso em faringite, tratamento de H. pylori, mas ele é secundário, né? Então, o paciente chegou com uma pneumonia. Como eu quero cobrir os agentes atípicos e também quero pegar os principais gram-positivos, que tem como principal representante o pneumococo, o macrolídeo já é uma boa opção. Eu já tenho que ligar o alerta para esses antibióticos. Aí agora a gente vem para lincosamidas, cujo principal representante é a clindamicina, só que não sei porquê. A gente vai mandar o slide para vocês, não está carregando. Eles inibem a síntese proteica, se ligando na subunidade 50S do ribossomos. O espectro de ação das lincosamidas, o que é que eles focam? Eles focam em bactérias gram-positivas, inclusive o MRSA, que é o Staphylococcus aureus, resistentes à meticilina, e streptococcus, como o pneumococo, e também anaeróbicos. Eu tenho que pegar essa informação também. Ou seja, gram-positivo e anaeróbicos. Então, quando é que eu uso a clindamicina? Infecções de pele, partes moles, infecções intraabdominais e, principalmente, é o que eu vou passar para vocês, pneumonia aspirativa ou abscesso pulmonar. O que acontece? O indivíduo, às vezes, por uma condição de... rebaixou o nível de consciência, fez uma broncoaspiração de conteúdo... Por exemplo, ele foi vomitar e acabou tendo uma broncoaspiração. A maioria das bactérias que vão estar naquele conteúdo de vômito eram bactérias anaeróbicas. A partir disso, vai se desenvolver, primeiramente, uma pneumonite, que é uma inflamação, e depois um abscesso pulmonar. Ou seja, pensou em pneumonia aspirativa, quais são os principais bactérias envolvidas? Bactérias anaeróbicas. Deixa eu pensar, qual antibiótico cobre bem essas bactérias anaeróbicas? É as lincosamidas, cujo principal representante é a clindamicina. Inclusive, a principal indicação para abscesso pulmonar por pneumonia, por aspiração, broncoaspiração, é a clindamicina. É o tratamento ideal. Aí agora a gente vai para as oxazolidinonas, nome ruim de falar, cujo principal representante é a linezolida. Qual é o espectro de ação delas? É direcionado para gram-positivos, cobrindo o MRSA, Streptococcus e VRE, que são os enterococos resistentes à vancomicina. Ou seja, você usou vancomicina, a bactéria criou resistência à vancomicina, o que a gente pode utilizar? Pode utilizar a linezolida. Aí, quando é que eu vou utilizar elas? Eu penso principalmente em pneumonias nosocomiais, que são pneumonias que ocorrem quando o indivíduo está no hospital, e infecções complicadas. Por quê? Essas pneumonias que o paciente adquire no hospital, elas têm geralmente a tendência de serem causadas por bactérias gram-negativas. E bactérias gram-negativas resistentes, porque elas já estão acostumadas a compor a flora daquele hospital, ou seja, elas já passaram por diversos tratamentos ali e continuam resistentes, bactérias gram-negativas com diversos mecanismos de resistência. Então, vai ser a partir desse momento que a gente vai usar esses antibióticos mais potentes, entre eles a linezolida. Aí não está carregando a foto aqui, né? Mas são as quinolonas. Eu peço que vocês prestem atenção, assim, porque elas são bem famosas e utilizadas em diversas áreas. Elas possuem um mecanismo de ação diferente, que seria o quê? O mecanismo de ação das quinolonas
é basicamente a inibição da síntese do DNA. Isso vai causar a morte das células. Eles vão atuar especificamente em duas enzimas, que é a DNA-girase e a topoisomerase. E uma vantagem que eles têm clara, assim, é que as quinolonas possuem alta biodisponibilidade oral. Ou seja, a gente vai utilizar muitas vezes a via oral para administrar esse tipo de antibiótico. Em algumas situações, a gente não vai precisar fazer infusão intravenosa ou intramuscular. Oral mesmo vai resolver, porque eles têm uma boa disponibilidade nesse sentido. Quando a gente pensa em quinolonas, a gente pensa principalmente em bactérias gram-negativas e ação contra atípicas. E aí a gente vai lembrar, quais são as partes do corpo que as bactérias gram-negativas mais causam infecções? Trato geniturinário, trato gastrointestinal, algumas causam pneumonia. E aí eu criei mais ou menos para mim, né? E funciona bastante comigo, e eu passei para vocês, que é como é que a gente tem que aprender as quinolonas na ordem. NCLM, tenta decorar essa ordem, NCLM, porque é como se fosse uma escadinha. NCLM, NCLM. N é o noxfloxacino, que ele é o mais basicão, ou seja, ele foca basicamente em quê? Bactérias gram-negativas, como a Haemophilus e o Moraxella. Aí a gente pode utilizar para combater essas bactérias. A gente vai para o C. C é o ciprofloxacino. Lembra que o cipro tem sem P, né? Ciprofloxacino. Além de pegar as bactérias gram-negativas, a vantagem do ciprofloxacino é que ele pega Pseudomonas, que é uma bactéria gram-negativa fermentadora. Ou seja, para tu poder decorar, tu pensa, cipro pega Pseudomonas. Cipro pega Pseudomonas. Foi uma forma que eu achei para aprender mais fácil, né? Aí a gente vem na sequência, NCLM, N, noxfloxacino, mais basicão. C, ciprofloxacino, além de pegar gram-negativos, vai pegar Pseudomonas. Aí a gente chega no levofloxacino, que, ou seja, já é uma escadinha, a gente já vai aumentando. O levofloxacino, além de pegar bactérias gram-negativas e Pseudomonas, ele pega o pneumococo, que é o quê? É o Streptococcus pneumoniae, principal responsável por causar pneumonia adquirida na comunidade. Por isso, ele é uma ótima opção para a gente tratar as pneumonias. Por quê? Ele pega gram-negativo, pneumonias podem ser causadas por gram-negativo, e pega o pneumococo, que é o principal responsável e o principal representante das gram-positivas nas pneumonias adquiridas na comunidade. Então, o paciente chega apresentando um quadro típico de pneumonia, você pode pensar em passar um levofloxacino, porque vai ter um espectro bem amplo e provavelmente vai pegar a causadora daquela pneumonia. E outro, aí a gente vai para o M, NCLM, M é o moxifloxacino, ele só é um pouquinho diferente porque ele não pega o Pseudomonas e ele vai pegar bactérias atípicas. Então, o moxifloxacino, ele pega gram-negativo, pneumococo e atípicos. Percebe como ele é bem abrangente para poder pegar as infecções do trato respiratório, porque as infecções do trato respiratório, principalmente superior, são causadas por gram-positivo, principalmente pneumococo, gram-negativo, aquelas duas que eu falei, Haemophilus e Moraxella, e atípicos. Ou seja, o moxifloxacino ele é muito completo para tratar uma pneumonia. E aí, tanto o levofloxacino como o mox são chamados de quinolonas respiratórias. Quando vocês ouvirem o termo quinolonas respiratórias, você tem que pensar nessas duas. Por quê? Porque elas pegam o pneumococo, que é um principal agente nas infecções respiratórias. Lembra dessa sequenciazinha NCLM? É fácil de pegar. Aí, quando eu uso, elas cobrem gram-negativos. Como elas cobrem gram-negativos, são boas opções para infecções do trato urinário complicadas, ou seja, o paciente apresenta febre, mal-estar, você percebe que é uma infecção do trato urinário, por exemplo, pielonefrite ou prostatite bacteriana, você vai focar nas quinolonas, elas são uma ótima opção. Além também de infecções intraabdominais, porque a gente lembra, infecção no abdômen, quais são os principais agentes presentes na cavidade abdominal? Gram-negativos e anaeróbicos. E como elas pegam gram-negativos, é uma boa indicação. E levofloxacino, moxifloxacino, cobre pneumococo, são quinolonas respiratórias, usadas muitas vezes em quadros de pneumonia e infecções do trato respiratório. Aí a gente vem para outro antibiótico que atua no metabolismo bacteriano, que é a nitrofurantoína. Como é que ela age? Ela age basicamente formando radicais livres que vão danificar o DNA bacteriano. Qual é o espectro de ação?
gram-negativo e alguns gram-positivos. Então, mas esse não quero que você destaque isso na nitrofurantoína. O que é que eu quero que você destaque? A concentração dela. Ela atinge uma alta concentração aonde? Na bexiga. Que faz na urina, né, que vai estar localizado na bexiga, vai fazer com que ela consiga tratar por mais tempo a cistite. Cistite é o quê? Inflamação da bexiga. E aí, a principal indicação de infecção do trato urinário baixo, não complicado, você vai pensar em nitrofurantoína. Tem até uma pegadinha em algumas questões de residência que antigamente usavam muito a quinolona. Só que hoje em dia, o tratamento padrão, você pensa em cistite. Não complicado, o paciente não teve febre, só está relatando disúria. O paciente tem uma ardência urinar, só que não tem febre, sinal de Jordano negativo. Você pensa, então, é uma infecção do trato urinário baixa, não tem complicação, vou passar uma nitrofurantoína. E uma recomendação deles, não utilizem pielonefrite, que já é uma infecção alta, né, trato urinário alto, e nem infecções sistêmicas. Nitrofurantoína, você vai linkar com infecção do trato urinário baixo, sem complicação. Aí a gente vem para outro, que é o metronidazol. O metronidazol, ele é focado principalmente em quê? Bactérias anaeróbicas. Quando eu penso em bactérias anaeróbicas, eu penso em metronidazol. O mecanismo de ação dele é um pouco complexo assim, não é tão cobrado, mas eu quero que vocês foquem principalmente nesse espectro. Infecções causadas por micro-organismos anaeróbicos, ou seja, infecções intraabdominais, infecções odontológicas, colite pseudomembranosa e terapia para H. pylori. Principalmente, uma aplicação é infecções intraabdominais. Pensou, né? Dentro da cavidade abdominal, quais são as principais que a gente encontra? O mais comum, como eu já reforcei para vocês, a gente tem que focar no mais comum. Gram-negativos e anaeróbicos. Ou anaeróbicos eu vou cobrir como? Metronidazol. Já as gram-negativas eu posso encontrar outro para cobrir, por exemplo, uma quinolona. Aí, com isso, eu já vou ter um espectro ampliado para infecções na cavidade abdominal. Aí, um efeito adverso bastante chamativo, inclusive o professor destacou na nossa vez, e pode cobrar em prova, é o efeito antabuse, que também é chamado de disulfiram-like, do inglês, né? Que é uma reação que ocorre quando o indivíduo consome álcool junto com metronidazol. E o que vai acontecer nessa reação? Basicamente, ele vai ter uma ressaca 1000 vezes piorada. Vai ter mal-estar, posição, cefaleia piorada. E aí, por muito tempo, criou-se isso, estou tomando antibiótico, não posso beber, estou tomando antibiótico, não posso beber. E isso vem basicamente do metronidazol, que ele não pode ter essa interação com álcool. Aí a gente vai para sulfonamidas. Sulfonamidas que já foram utilizadas muito no passado, hoje nem tanto, porque criou-se muita resistência para elas, são antibióticos que vão inibir o crescimento bacteriano, pois por interferir na síntese do ácido lático, não confundir, por favor, troque isso aqui, do ácido fólico, me perdoe, tá errado aqui, viu? E aí, hoje a gente usa mais em quê? Algumas infecções gram-positivas e gram-negativas, mas principalmente infecções oportunistas por HIV, que inclusive vocês vão, quando vocês forem pagar infecto, né, vai ter essa parte de infecções oportunistas por HIV. A maioria do tratamento vai ser sulfametoxazol, trimetropin, que são duas sulfonamidas que vão inibir a síntese do ácido fólico, só que em locais diferentes. E uma recomendação aqui, não utilizar jamais na gravidez. Não utiliza, grávida está com uma infecção do trato urinário, não vou passar sulfametoxazol, porque é teratogênico, ou seja, vai fazer mal para a formação do feto. E aí o fim, né? Só que para terminar a gente vai ver umas questões aqui para resolver com vocês. Tá certo aí, Ivan? Opa, bora lá então, para a resolução das nossas questões. E para ajudar com vocês com esse raciocínio de pensar, o que é que eu uso, como é que eu uso, de que forma. Pronto, é que tinha sumido aqui minha tela. Vamos lá, dando continuidade. Então, primeiro de tudo, um paciente jovem, paciente que está rígido, ou seja, está com um bom estado geral, de certo modo, chega em vocês simplesmente com a dor de garganta muito forte, está há 3 dias, ele também está com febre e está com dificuldade para deglutir, certo? Você examina, está com 38,7, é uma leve febre, além do mais, os linfonodos aqui anteriores do pescoço do paciente estão um pouco dolorosos. Você faz o exame físico, percebe que lá no fundo está hiperemiada a sua orofaringe, enfim, exudato amigdaliano com pus e ausência de tosse. Isso tudo, uma coisa,
nos indica que possivelmente o paciente tem faringoamidalite. Então, o paciente falou também que geralmente esquece de tomar medicamentos orais com frequência. Por quê? Olha lá, 18 anos, beleza, mais um pouco justificável. Então, qual que seria o ambiente de escolha para erradicar esse agente? Primeiro de tudo, a questão da Streptococcus, ou seja, é um grão positivo. Acho que de todos aí das alternativas pegam sim grão positivos, beleza. Então vamos lá, e agora, qual que eu utilizo? Será que eu utilizo amoxicilina? Primeiro de tudo, a questão nos dá uma dica, não é porque o paciente esquece de tomar que eu não possa prescrever, nada disso. Mas veja só, o tratamento, como bem mostramos lá no slide, tratamento padrão, assim, primeira linha mesmo, para realmente paciente com faringoamidalite bacteriana é nada mais, nada menos do que o que nós tomamos quando criança, o famoso benzetacil. Então, é dose única, ou seja, não precisa o paciente ficar se esquecendo ou se lembrando de tomar. Então, letra B, matou a questão, bem simples. Continuando, senhor de 40 anos, não tem nenhuma comorbidade, e de repente ali na região axilar direita, bem abaixo ali do braço, tem um abscesso, ou seja, uma inflamação, é uma infecção de pele, de tecido mole. Tudo bem, foi realizada uma drenagem, ou seja, retirou aquele conteúdo purulento, e além do mais, na cultura, mostrou-se que o paciente possuía um MSSA, um Staphylococcus sensível à oxacilina. O paciente está sem febre, está sem outros sinais, ou seja, o paciente está ali clinicamente estável. Então, qual antibiótico vamos indicar a ele? Veja só, qual o antibiótico mais indicado para o tratamento oral? Pois bem, MSSA, então, é sensível à meticilina. Meticilina é a mesma coisa de oxacilina. Então, nós vamos lá e marca a letra A. Só que ao marcar a letra A, nós estaremos errando, porque na verdade oxacilina é utilizada mais em ambiente hospitalar, ela é utilizada de forma endovenosa, não se há oxacilina via oral. Então, qual outro desse daí nós podemos melhor, digamos assim, colocar para suprir o lugar dela? Pois bem, como eu falei que a cefalosporina, sobretudo aquelas de primeira geração, é como se fosse uma oxacilina, são penicilinas melhoradas, então veja só, clindamicina não entra nisso, é nada mais que um aminoglicosídeo, tem cobertura para grão negativo. Vancomicina é um antibiótico extremamente caro, é alternativa de MRSA lá na frente. Nitrofurantoína é opção para infecção do trato urinário, como o Dan acabou de pontuar. Ou seja, dessas opções temos ali, cefalexina de primeira geração, uma cefa de primeira, então ela pode ser utilizada por via oral, que é o que a questão pede, e sim uma excelente substituta à oxacilina. Tudo bem? Certo? Matou a questão. Questão número 3 agora. Temos uma paciente de 56 anos, uma mulher transplantada renal, ou seja, geralmente pacientes transplantados têm uma imunologia um pouco, são imunossuprimidos, tem febre, dor lombar e calafrios. Opa, dor lombar, beleza. Punho percussão, que é o famoso Giordano, direito, sem sinal de estabilidade, apresentou dor. Então, beleza. Opa, já nos dá uma pista ali. Exames laboratoriais revelam leucocitose, discretamente creatinina, digamos assim, bem pouco aumentados, mas isso já nos indica que a função renal dela já não está legal, ou seja, provavelmente, na verdade, temos ali uma infecção. Por qual? Bom, foi feita a urocultura e mostrava pseudomonas aeruginosa. Então, qual dessas então o médico decidiu tratar com cefalosporina. Qual dessas aí? Então a pergunta é simples. Qual dessas cefalosporinas abaixo trata pseudomonas aeruginosa? Bom, cefalexina era a resposta da questão já acima. Não, primeira geração não trata. Ceftriaxona de terceira geração? Bom, ainda também não trata. Cefuroxima, salvo engano, acho que é de terceira, também não trata. Cefaclor de segunda, de primeira, melhor dizendo, também é de terceira, segunda, isso. Também não trata, então nos resta o que? Cefepime, que é uma de quarta geração e é excelente para tratar uma pseudomonas aeruginosa. Certo. Na próxima já temos um paciente com 70 anos, ou seja, já é um idoso, portador de DPOC, insuficiência cardíaca, ou seja, já tem suas comorbidades, né? Encontra na UTI. Então, pensamos em uma infecção associada àquele ambiente, ou seja, seria uma infecção um pouco mais grave, vamos assim dizer. Bom, 39 de febre, está entubado, aumentou a secreção traqueal, está dessaturando, além do mais, tem infiltrado, ou seja, tem consolidações na sua imagem da raio-x, ou seja, indica a nós que ali tem exudato. Beleza, então provavelmente está infectado.
Mas veja só, diante desse cenário, com risco elevado, com grãos negativos resistentes, incluindo pseudomonas, ou seja, uma questão novamente traz da pseudomonas. Qual dessas opções abaixo nada mais cobre que seria mais adequado? Bom, cefotriaxona? Não, com certeza não. Amoxicilina mais clavulonato? Bom, não, também ainda não. Aquela cefalexina lá também não vai ser, que é de primeira. Na letra E, temos a penicilina, a benzetacil, com certeza não vai ser, que é focada em grão positivos. Então nos resta piperacilina mais tazobactam. Excelente alternativa. Então, letra C nessa quarta. E para finalizar, encerrar essa parte inicial dos beta-lactamos, essa introdução, um homem de 40 anos que estava saudável antes, no entanto, ele chega lá em você no pronto-socorro, está com a tosse produtiva, certo? Está com febre, está com dor torácica ventilatória dependente, está com dispneia aos esforços. Bom, isso já instantaneamente nós vamos pensar em quê? Pneumonia, certo? Sem comorbidades, não fumando, sem internações, enfim, tá lúcido, tá orientado, frequência respiratória tá boa ainda, saturando bem ar ambiente, ao escuta, tem os estertores, mas são típicos de uma pneumonia comunitária. Raio-x de tórax mostra consolidação lobar, principalmente no lobo inferior direito, ou seja, mais sugestivo ainda de uma pneumonia. Então, considerando os exames e essa gravidade dele que ele tem nesse momento, porque vocês verão agora em pneumologia no quinto semestre, que a depender da gravidade se adota diferentes formas de tratamento. Mas enfim, nesse caso, considerando a gravidade dele e os germes ali que mais possivelmente são gram-positivos podem acometer ele, um Streptococcus pneumoniae, qual que seria a terapia empírica, ou seja, sem a cultura ainda, inicial? Bom, piperacilina, tazobactam, como já vimos, seria melhor indicada com pseudomonas. Cefepime-de-quarto também com pseudomonas. Olha, é um paciente que está vindo da comunidade, um paciente que estava bem ali, é uma pneumonia leve, levíssima. Ceftazidima, bom, é uma opção de terceira geração para também pseudomonas. Penicilina, bom, penicilina nós não estamos vendo sífilis, nós não estamos vendo aqui uma faringoamidalite, nós não estamos vendo uma endocardite, então, por eliminação, sobraria a opção C, uma famosa amoxicilinazinha ali. Podemos associar com clavulonato ali para aumentar a cobertura, porque se for um gram negativo, podemos, mas nada mais, nada menos que letra C, amoxicilina, via oral, vai tratar em casa e acabou. 7 diazinhos ali e tá, são.
Inclusive, foi uma questão, essa questão foi na nossa prova de monitoria, né? Foi, pô, sinergismo de aminoglicosídeo e beta-lactâmico. Vamos lá. 11. Paciente de 23 anos chega à unidade básica de saúde relatando uma dispneia importante dos últimos 3 dias. Informa ainda que há 2 semanas vem apresentando sintomas como coriza, obstrução nasal, odinofagia e febre baixa. Você linka que são sinais e sintomas que fazem o médico ter como hipótese diagnóstica uma pneumonia causada por germes atípicos. Ou seja, eu vou ter que cobrir esses germes atípicos quando eu fizer a prescrição. Dessa maneira, qual seria a melhor opção de antibióticos? A amoxicilina vai cobrir bem os germes atípicos? Não vai. Ela vai estar mais direcionada a gram positivo e gram negativo. Penicilina simples? Não, vai estar focada com gram positivos. Azitromicina, que é um macrolídeo. Perfeito. Essa daqui é a resposta, porque ela tem uma cobertura ideal contra gram positivos, gram negativos e principalmente contra germes atípicos, contra bactérias atípicas. Ou seja, pensou em bactéria atípica, pneumonia por bactéria atípica, pensou em macrolídeos. A gente chega com Carla, tem 23 anos e vai até a unidade básica de saúde do seu bairro devido a uma queixa de disúria frequente nos últimos dias. Questionada sobre febre, ela negou. Além disso, negou dor após manobra de Jordano. Ou seja, o que é que você vai pensar? Fazendo o médico pensar em cistite não complicada. Por quê? Ela não teve febre, não é uma manifestação sistêmica e negou dor após a manobra de Jordano. Nessa situação, qual seria o melhor antibiótico para ser prescrito? Você lembra da associação cistite não complicada, qual é o antibiótico que vai ter a maior concentração na urina? Eu vou lembrar da nitrofurantoína. Até rima, fica fácil de lembrar. Aí tem as outras opções. Ciprofloxacino. Por que ciprofloxacino não seria uma boa opção?
Porque o cipro, ele, como as quinolonas, ele é mais direcionado a pielonefrite, infecção do trato urinário complicada, prostatite, ou seja, essa infecção simples, eu estaria escalonando, podendo utilizar um antibiótico também mais simples. Ou seja, se eu uso um antibiótico mais complexo, eu poderia, inclusive, até trataria, mas desenvolver uma resistência numa infecção que aparentemente era simples e fácil de se resolver. Ou seja, é um dos princípios da antibioterapia. Se a infecção é mais simples, eu vou procurar tratar com antibióticos mais simples, até para evitar o desenvolvimento de resistência por parte das bactérias. Aí tem outras opções aqui. Levofloxacino também vai na mesma onda do ciprofloxacino. E além disso, o levofloxacino ele é mais indicado para infecções respiratórias também. Lembra da ordenzinha, né? NCLM, para poder aprender as quinolonas. Vamos lá. Paciente de 33 anos chega ao pronto-socorro, relatando tosse produtiva com escarro amarelado, extremamente fétido, febre, dispneia e mal-estar. Após radiografia de tórax, foi identificada uma opacidade cavitária, característica de um abscesso pulmonar. Sabendo que a maior parte dessas afecções possui como agente etiológico bactérias anaeróbicas, qual seria a melhor opção de tratamento com antibiótico? Aí a gente lembra, é um abscesso pulmonar causado. Quais são as principais causadoras de abscessos pulmonares? São bactérias anaeróbicas. Então, vamos ver qual dos antibióticos aqui teria um melhor espectro e cobertura contra bactérias anaeróbicas. Azitromicina, lembra que são macrolídeos. Gram-negativo, gram-positivo, alguns gram-negativos e principalmente atípicos. Ceftriaxona, uma cefalosporina da terceira geração, principalmente bactérias gram-negativas, se pegar alguns gram-positivos. Ou seja, não cobriria essa parte dos anaeróbicos. Vancomicina é MRSA. É direcionado para MRSA, né? E a cefalexina é uma cefalosporina de primeira geração, que também não cobriria essa parte dos anaeróbicos. Ou seja, resposta clindamicina. Agora vamos para questão 14. Paciente chega ao pronto-socorro após sofrer uma perfuração por arma branca em região mesogástrica. Após laparotomia exploratória, você identifica a formação de um abscesso intraabdominal. Dessa forma, para evitar uma complicação desse abscesso, você indica a antibiótico-terapia mais adequada entre as seguintes opções. Qual seria? Aí vai, voltando mais uma vez no raciocínio que eu falei para vocês no começo da apresentação. Como é que eu inicio meu raciocínio sobre antibióticos? Qual é o lugar que eu estou falando? Cavidade abdominal. Infecções intraabdominais. Quais são as principais bactérias que colonizam essa cavidade? Bactérias gram-negativas, bactérias anaeróbicas. Pronto. Eu já pensei quais são as bactérias que mais comumente vão causar uma infecção lá. Agora eu tenho que pensar quais são os antibióticos que vão cobrir essas bactérias, que vão ter esse espectro. Aí eu venho para a primeira opção, amoxicilina mais piperacilina. Não, elas são mais destinadas. A amoxicilina pega algumas gram-negativas, mas principalmente gram-positivas. Piperacilina mais focada em pseudomonas. Vancomicina mais meropenem. Não seria a melhor opção, porque a vancomicina estaria mais destinada ao MRSA, e o meropenem, outras infecções. Ceftriaxona e linezolida. A ceftriaxona é uma boa, porque vai pegar gram-negativos, como eu raciocinei, a cavidade abdominal. Gram-negativos e anaeróbicos. Só que a linezolida não vai ser tão eficaz para o tratamento dessas bactérias anaeróbicas. Aí, letra E, metronidazol, penicilina. Opa, metronidazol é uma boa, porque pega os anaeróbicos. Agora, vamos ver os gram-negativos? Penicilina não pega gram-negativos, ela vai ser direcionada a gram-positivos. Letra D, metronidazol, levofloxacino. Como é que eu vou pegar? Grãos negativos e anaeróbicos. Ou seja, você, a partir daquele raciocínio, você consegue tirar uma série de alternativas e ficar mais direcionado para qual antibiótico que você vai prescrever. Agora a gente vai para a questão 15. Após o paciente relatar sintomas como disúria, febre, sinal de Jordano positivo, o médico faz o diagnóstico de pielonefrite e receita como antibiótico terapia o ciprofloxacino. Qual é o mecanismo de ação desses fármacos? Aí a gente vai lembrar do mecanismo de ação das quinolonas em geral. Inibição da síntese do ácido fólico? Não, isso aí são as sulfonamidas. Inibição da síntese da parede celular? Não, isso aí são os beta-lactâmicos. Aí letra D, inibição da síntese proteica? Não, isso aí são uma série de antibióticos, mas não se encaixa nas quinolonas. Formação de poros na membrana plasmática? Não, nada a ver com as quinolonas.
inibição da síntese do material bacteriano. Eles vão inibir a síntese do DNA. Através de quê? Vão atuar em quais enzimas? Topoisomerase e DNA girase. Eu acredito que essa monitoria que a gente fez tenha deixado pelo menos um pouco mais claro na mente de vocês quais os antibióticos usar, como usar, quais são as situações. E foi basicamente isso, né? Esse era o nosso principal objetivo aqui. Eu agradeço a presença de vocês. Qualquer dúvida, podem falar com a gente também. E nos encontramos na próxima semana para falar de antirretrovirais, antifúngicos e antiparasitários. A gente já mandou a frequência para vocês. Por favor, preencham forms lá para a gente poder colocar no documento. E também mandamos a lista de questões também para vocês resolverem. Qualquer dúvida, podem entrar em contato com a gente, viu?